Caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. E então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes, cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Eu queria, assim, para essa rápida reflexão da liturgia, de refletir um ponto sobre a primeira leitura do livro de Gênesis, esse trecho do capítulo 6 e um trecho do capítulo 7, e um ponto também à luz do Evangelho de hoje, esse trecho do capítulo 8 de Marcos. O trecho do Gênesis é assim, aquela leitura que a gente já é conhecida da gente, sobre o dilúvio, que parece o que está caindo agora, né? Bastante chuva. Mas é interessante a gente ler assim, a ideia por detrás, o pano de fundo dessa leitura, que fala do dilúvio. Porque nada mais, nada menos, assim, Deus quer mostrar assim, para nós exatamente que o coração é o lugar onde que se formam os nossos pensamentos. E onde que, claro, a gente assim, concebe também as nossas ações. E ao fazer o início aqui do relato do dilúvio, o autor sagrado, ele logo coloca a causa, assim, de tal desgraça, né, do porquê do dilúvio. Logo no início está escrito: o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Essa é a forma, assim, literal que está expressa aí. Quer dizer, a maldade do coração do homem, né, do ser humano, que provoca um certo desencanto e o sofrimento no coração de Deus. Lá pelas tantas, a leitura vai dizer assim, que o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem sobre a terra. E o coração de Deus, ele sofreu amargamente. E na sequência a leitura vai dizer assim, então Deus toma uma atitude, uma decisão, no sentido de eliminar o homem, eliminar o ser humano, eliminar todos os seres vivos da face da terra. Porém, o relato ele é interessante porque mesmo depois dessa decisão, a leitura ela vai dizer assim que o coração de Deus não permite, assim,
executar completamente essa decisão tão radical. E que ele encontra, assim, como que fôssemos dizer, um remédio para salvar a humanidade. Encontra Noé, a quem Deus, assim, se agradou, né? Diz a leitura que era agradável aos olhos de Deus. E Deus encarrega então Noé de construir aquilo que na Bíblia está relatado como a arca, né? A arca de salvação. Por que essa história, esse relato, ele é importante? Porque a história de Noé, ela prefigura exatamente a história do próprio Jesus. E revela para a gente, desde o princípio, vamos usar essa terminologia, assim, como que é a tática de Deus para conosco. No sentido de dizer assim, ele sempre procura usar instrumentos, muitas vezes, aliás, sempre, instrumentos humildes e quase insignificantes, como Noé e a barca, para salvar as pessoas. E isso é em toda a história, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Essa mesma tática nós vamos perceber no Evangelho de hoje. Porque, assim, aos discípulos que estão inquietos com a falta de mantimentos, falta de comida, falta de pão, Jesus lembra para eles a multiplicação dos pães. Da multiplicação dos pães. Mas Jesus, no fundo, está dizendo para os discípulos que o importante não é, assim, ficar preocupados tanto com o pão material, mas com o único e somente pão, que é Ele próprio. Lembrar, assim, em outras palavras, que o importante mesmo não é ter muitas coisas, mas sim ter esse pão de Deus, ter o próprio Jesus, acolhê-lo. Esse é o sentido do Evangelho de hoje. Então, assim, o que a gente pode tirar, levar para a gente como, eu diria assim, como lição, é que, assim, de a gente ter esse, eu diria assim, de nós termos esse cuidado, assim, com a cegueira e com a surdez espiritual muitas vezes nossa, com o nosso coração endurecido. Veja que mesmo no caso do Evangelho, né? Quer dizer, mesmo vendo a generosa partilha dos pães e dos peixes, que há pouco Jesus tinha realizado, os discípulos ainda eles permanecem, assim, como que cegos e surdos, permanecem incapazes de reconhecer a divindade de Jesus. E para despertá-los, assim, dessa lerdeza deles compreenderem, Jesus ilustra exatamente esse recado que ele dá com o fermento dos fariseus e de Herodes. Porque aqui tem um sentido, assim, por que Jesus usa esse exemplo, o cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes? Primeiro porque assim, o fermento dos fariseus corresponde exatamente, assim, a ideia que Herodes tinha de um Messias nacionalista, um Messias político, um Messias que fosse dominador dos outros povos. E a perspectiva do tomar cuidado com o fermento de Herodes é exatamente para os discípulos tomarem cuidado, assim, com um poder sem moral. Um poder que, ao invés de gerar vida, ele gera morte. O que Jesus percebe de eles, assim, estarem preocupados, de não terem esquecido do pão material, é que os discípulos ainda, assim, eles estão muito apegados a essa mentalidade de acumular coisas para ter segurança. Quer dizer, esquecemos o pão,
podemos passar fome, não vamos ter o que comer. E também eles têm dificuldades de dar esse passo para reconhecer e acolher a novidade de Jesus, que é exatamente essa perspectiva da partilha de uma vida abundante para todos. E que ele já vinha demonstrando isso, seja na multiplicação dos pães, mas no fato de curar as pessoas, de expulsar assim, os demônios que tomavam conta da vida das pessoas. Jesus mostra exatamente qual é a perspectiva dele. É vida para todas as pessoas, vida abundante. Então, Jesus ele fica, de certa maneira, irritado, né? Até decepcionado com os discípulos, porque estão juntos, veem os sinais, mas como que estão cegados, né? Não enxergam a ação de Deus. Eles ouvem tantas pessoas falarem coisas bonitas a respeito de Jesus, mas eles não têm essa capacidade ainda de se entregarem à mensagem libertadora do Mestre. Então, para nós, eu diria assim, é um recado muito claro também, assim, nessa perspectiva de que a cegueira, que a surdez espiritual, ela tem, na vida da gente, tem a raiz lá no nosso coração, muitas vezes endurecido. Mas que, ao mesmo tempo, tanto à luz da primeira leitura, eu diria assim, de modo especial, essa compaixão de Deus pelo ser humano, eu diria assim, que nunca é tarde para a gente quebrar esta muralha que inviabiliza a entrada de Deus na nossa vida, a entrada de Deus no nosso coração. O que é importante é a gente rever as nossas atitudes e a gente fazer esse propósito do mudar. A história da salvação, assim como a gente tem aqui o Gênesis hoje, mas nós podemos pegar depois nos profetas, assim por diante, sempre vai mostrar essa perspectiva. Deus nunca desiste da gente. Deus nunca desiste. Ele sempre dá para a gente essa chance. Ele pode tomar a decisão, como mostra a primeira leitura, né? Mas o coração dele assim, o amor de Deus é muito maior. Eu queria assim fazer o fechamento dessa reflexão para dizer assim, olha, amanhã a gente inicia um novo tempo, um novo ciclo na igreja, Quaresma, que eu acho que é exatamente esse período da gente, assim, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, a gente, eu diria assim, tirar do nosso coração, assim, tudo aquilo que trava, tudo aquilo que torna, assim, um coração insensível. É o tempo exatamente de a gente rever as nossas atitudes, de a gente rever as nossas opções. Então, que Deus nos ajude, ao iniciarmos amanhã essa caminhada quaresmal, de a gente fazer esse processo necessário de conversão, de mudança de vida e mudança de atitudes. Assim seja.